bem em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano, e também as ruas de Roma, por onde esse cortejo passou. Um funeral, então, com vários momentos de emoção, como você vai ver agora na reportagem que eu preparei. Praça São Pedro lotada para o último adeus. Dentro da Basílica, a cerimônia começou com 220 cardeais enfileirados, formando um corredor na nave central. Eles observaram o caixão com o corpo do Papa Francisco deixar a Basílica e descer a escadaria em direção à Praça São Pedro. O caixão de madeira e sem adornos, como pediu o Papa, foi colocado em frente ao altar e sobre ele um livro aberto do Evangelho. Teve início então a Missa das Exéquias, presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re. A leitura dos textos sagrados foi pontuada pelo canto gregoriano, entoado pelo coral da Capela Sistina, regido pelo Monsenhor brasileiro Marcos Pavan. In questa maestosa piazza di San Pietro, o Cardeal Re abriu a homilia agradecendo a presença das cerca de 160 delegações formadas por monarcas, chefes de Estado e de governo. Na primeira fila estavam a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente Sérgio Mattarella, que era muito próximo de Francisco. Ao lado deles, Javier Milei, presidente da Argentina, país de origem do Papa. Autoridades de todo o mundo acompanharam a cerimônia, como o príncipe William, da Inglaterra, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente americano Donald Trump, o presidente francês Emmanuel Macron e o ucraniano Volodymyr Zelensky. O Brasil foi representado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira-dama Janja. O Cardeal Re fez uma homenagem à vida e ao legado do Papa. Il plebiscito di manifestazione di affetto e di partecipazione. A manifestação popular de afeto que vimos nos últimos dias mostra o quanto o pontificado de Francisco tocou mentes e corações. O cardeal disse que o Papa deixou uma forte marca na igreja e que se dedicou até o fim aos marginalizados. Foi um Papa no meio do povo, com o coração aberto a todos. Foi também um Papa atento àquilo que de novo estava a surgir na sociedade, destacou. Giovanni Battista Re lembrou as 47 viagens de Francisco e ressaltou a preocupação com o meio ambiente. Um dos momentos mais marcantes da homilia aconteceu quando o Cardeal Re destacou a atuação de Francisco em busca da paz e foi interrompido por aplausos. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, perante o eclodir de tantas guerras nos últimos anos, com horrores desumanos e inúmeras mortes e destruições, o Papa Francisco levantou incessantemente a sua voz, implorando pela paz. Elevato la sua voce, implorando la pace. E convidando a sensatez, a uma negociação honesta para encontrar soluções possíveis. Construir pontes e não muros é uma exortação que ele repetiu muitas vezes. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. O Cardeal Re concluiu a homilia lembrando uma outra frase muito repetida por Francisco. Non dimenticatevi di pregare per me. O Papa Francisco costumava concluir os seus discursos e encontros dizendo: não se esqueçam de rezar por mim. Caro Papa Francesco. Querido Papa Francisco, agora pedimos que reze por nós. Abençoe a humanidade, que procura a verdade de coração sincero e segura bem alto a chama da esperança. E tiene alta la fiaccola della speranza. Depois da homilia, integrantes da comunidade católica leram as chamadas orações universais em várias línguas. Pour le pape François, للعائلة البشرية oraz pełnili posługę kapłańską.
我们有朝一日能蒙基督召叫。 pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Na sequência, um dos momentos de maior emoção, a comunhão, quando os sacerdotes e fiéis foram convidados a comungar com o oferecimento da hóstia sagrada. Água benta e incenso sobre o caixão marcaram os ritos finais. A despedida solene que encerrou a missa de Ezequias. Aplausos marcaram a passagem do caixão e o caminho de volta para a Basílica de São Pedro. Você acompanha agora ao vivo uma imagem aqui da Basílica Santa Maria Maior, William Correia fazendo essa imagem ao vivo para você, o Pedro Assir ao vivo aqui comigo. Lembrando que 91 papas estão enterrados na Basílica de São Pedro, mas, como eu já disse, Francisco quis ser sepultado aqui na Basílica de Santa Maria Maior, que fica fora do Vaticano. Francisco também quis que todo o ritual fosse mais simples, para demonstrar que esse é o funeral de um pastor e de um discípulo de Cristo, não de uma pessoa poderosa. E o poder de Francisco, ele se expressou, se manifestou nas ruas lotadas de gente, na emoção também que tomou conta do cortejo, que trouxe o corpo de Francisco até aqui. O cortejo começou na porta lateral da Basílica de São Pedro e passou pela Casa Santa Marta, onde Francisco morava. Em seguida, um momento histórico. Pela primeira vez em mais de 120 anos, o corpo de um Papa deixou os muros do Vaticano. O carro aberto percorreu as ruas de Roma, cruzou uma das pontes sobre o rio Tibre, com o castelo Sant'Angelo ao fundo, um dos monumentos mais emblemáticos da cidade. E ao longo de todo o percurso, de cerca de 6 quilômetros, fiéis lotaram as calçadas para o último adeus. Apenas os aplausos rompiam o silêncio. O Papa Móvel, adaptado para a última viagem de Francisco, passou por pontos turísticos como as ruínas do antigo Fórum Romano. E o Coliseu, frequentemente citado por Francisco como um símbolo da perseguição aos cristãos durante o Império Romano. Eu narrei ao vivo, na transmissão desta manhã, o trecho final do cortejo. E agora, portanto, a gente consegue observar a chegada do cortejo à praça que fica em frente à Basílica de Santa Maria Maior. Eu estou bem em frente ao caixão, esse momento tão importante, os cardeais descendo dos veículos ao lado. Dá para a gente ver no telhado dos prédios, das casas, muita gente se aglomerando nas janelas, na cobertura dos edifícios. Impressionante a quantidade de gente mobilizada hoje aqui. E agora a população aplaudindo. Na escadaria da Basílica, dedicada à Virgem Maria, um pequeno grupo de fiéis, pessoas sem abrigo que vivem nas ruas de Roma, recepcionou o caixão com rosas brancas nas mãos. Enquanto o corpo percorria a nave da Basílica, crianças colocaram flores aos pés do famoso ícone bizantino da Santa Protetora do Povo Romano, que a tradição cristã acredita ter sido pintado por São Lucas.
O Papa disse muitas vezes que tinha grande devoção a essa imagem. Olha, amor, a imagem é linda. Foram 126 visitas à Basílica durante os 12 anos de pontificado, para pedir proteção nas viagens e para agradecer sempre que voltava a Roma. Fez o mesmo nas 4 vezes em que foi internado e deixou o hospital. De tanto visitar a Basílica, o cardeal responsável por ela perguntou para o Papa certa vez em 2022: Santo Padre, o senhor nunca pensou em estabelecer o seu túmulo dentro da Basílica? E de cara o Papa respondeu não. Só que passou uma semana, ele ligou para o cardeal e falou: mudei de ideia, pode preparar o túmulo. E brincalhão como sempre, Francisco acrescentou: eu só espero que demore bastante. Mas esse dia chegou, e foi ali, no exato local, onde Francisco se ajoelhou tantas vezes em oração, que o caixão parou pela última vez, antes de ser levado para um nicho, na lateral da Basílica, onde foi sepultado numa cerimônia fechada. Do lado de fora do santuário, a multidão de fiéis não parava de aplaudir. O funeral de Francisco, ele foi acompanhado por 50 chefes de Estado, por líderes do mundo todo. A comitiva do presidente Lula tinha 20 pessoas, tinha também 10 monarcas, como o rei Felipe VI da Espanha, mas as atenções se voltaram para um novo encontro entre o presidente americano Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Sobre isso, então, sobre esses encontros importantes, a presença de líderes, eu chamo a repórter Bianca Rotier, que fala ao vivo da Praça São Pedro, em frente à Basílica de São Pedro. Bianca, boa tarde e muito bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente no jornal hoje. Um dos momentos mais aplaudidos da missa, e eu acompanhei aqui em meio a essa multidão, foi quando o cardeal Giovanni Battista Re reforçou aquela mensagem de Francisco para a construção de pontes, não muros. Por isso, um esforço para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia se tornou ainda mais simbólico. O presidente americano Donald Trump, que tenta mediar um acordo de cessar-fogo, e o ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniram dentro da Basílica de São Pedro, conversaram frente a frente pela primeira vez desde um encontro confuso, marcado por um bate-boca em fevereiro. A Casa Branca classificou a reunião de hoje, de 15 minutos, como muito produtiva. Zelensky afirmou que o encontro tem o potencial de ser histórico. Trump disse que não há motivo para Vladimir Putin disparar mísseis contra áreas civis na Ucrânia, como nos últimos dias, e que isso o fez pensar que talvez o presidente russo não queira acabar com a guerra e que esteja apenas o enganando. Bem, antes de embarcar para o Brasil, o presidente Lula, que também acompanhou a missa, falou com jornalistas e disse que não chegou a cumprimentar Trump porque a saída foi confusa e que ele não viu o presidente americano. Há uma pergunta do enviado especial da TV Globo, Gustavo Salviano. O Lula destacou a importância do Papa Francisco. Perdemos o líder religioso mais importante desse primeiro quarto do século XXI. O Papa Francisco, ele não era apenas um Papa, ele era uma emoção, ele era um coração, ele era um líder político, ele se preocupava não apenas com a espiritualidade das pessoas, mas se preocupava com a guerra da Ucrânia, se preocupava com a guerra de Gaza, se preocupava com a fome, se preocupava com as coisas que afligem o povo do mundo inteiro. O funeral de Francisco, ele foi acompanhado por milhões de pessoas em todo o planeta. As autoridades italianas e do Vaticano estimam que 400 mil pessoas estiveram aqui pelas ruas pessoalmente, 250 mil só na Praça São Pedro. Turistas, moradores, gente que fez todo tipo de sacrifício para estar aqui no caminho do cortejo e também na Praça São Pedro. O Leonardo Monteiro, ele passou a noite acompanhando a espera dos fiéis para essa despedida do Papa.
O sol nem tinha aparecido e milhares de pessoas já estavam nas ruas de acesso ao Vaticano, esperando nas barreiras de segurança para conseguir um lugar na Praça de São Pedro. A brasileira Ana Lúcia me contou que estava desde ontem na expectativa. Praticamente, hoje está fazendo agora, às 7 da manhã, faz 24 horas, entramos na Basílica de São Pedro e resolvemos ficar aqui. Está fazendo muito frio, aí o pessoal da Proteção Civil me deu esse cobertor térmico. Essa multidão de gente passou a madrugada enfrentando o frio de Roma para conseguir um espacinho ali na Praça de São Pedro. São fiéis do mundo inteiro que não querem perder esse momento especial. Nós chegamos na madrugada, umas 3 horas. Creio que vale muito a pena, né, todo esse esforço, a noite sem dormir, o frio, para prestar essa homenagem. A polícia liberou as pessoas aos poucos. Foi preciso passar por um controle de segurança e correr. Vai! Gente do mundo todo e de todas as idades. My dad is 90 and he wanted to be here. A Gabriela veio de Gibraltar e trouxe um pai de 90 anos que fez questão de estar aqui. O Papa Francisco é um símbolo de paz, serenidade, esperança, amor. Ele nos mostrou um caminho e nós temos que seguir, disse a italiana Rita. A francesa Aurélie não conseguiu segurar a emoção. Quando eu cheguei aqui na praça, caíram lágrimas de tristeza e alegria. Eu realmente me dei conta de que o Papa Francisco nos deixou e, ao mesmo tempo, senti gratidão pelo que ele fez pela Igreja, explicou. Em pouco tempo, a praça ficou assim. Com 250 mil pessoas pela estimativa do Vaticano. As ruas no trajeto do cortejo também ficaram tomadas de fiéis e admiradores, com mais 150 mil pessoas, segundo a polícia. Nesta manhã histórica em Roma, até o céu parece ter aceitado o chamado e se abaixado para ficar mais perto de Francisco. Assessores do Vaticano me contaram agora há pouco que hoje à noite o cardeal da Santa Maria Maior, Rolandas Macricas, vai fazer uma oração com velas aqui nessa praça onde eu estou, a Praça Maria Maior. Isso vai ser às 9 da noite, hora aqui de Roma, e quem estiver por aqui vai ser convidado a participar. Por falar em convidar, chega mais, Wilson Carlos. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Muito obrigado. Wilson, que dia histórico, hein? Um sepultamento fora do Vaticano, depois de todo esse tempo, com esse cortejo incrível, com a multidão acompanhando as pessoas em tudo que é canto. Impressionante o que a gente viu hoje aqui em Roma. Impressionante, Trali, e eu acho que o cardeal decano, o Giovanni Battista Re, na homilia de hoje, foi muito feliz em resumir isso tudo que nós estamos acompanhando nos últimos dias, de velório e hoje de sepultamento, como uma manifestação popular de afeto. No fim das contas, é isso que a gente está presenciando aqui. É uma demonstração enorme de afeto dos fiéis ao Papa Francisco, a um Papa que eles enxergam e sempre enxergaram como uma pessoa que não é inalcançável, inatingível, distante, mas uma pessoa muito próxima. E aí eu vou citar novamente o cardeal decano, que fala o seguinte, que o Papa Francisco sempre usou a imagem para a igreja de um hospital de campanha, porque um hospital de campanha é responsável por acolher aqueles que estão precisando, aqueles que estão feridos. E o Papa Francisco sempre viu a igreja dessa forma. Como uma espécie de mutirão de fé. Exatamente, uma igreja acolhedora. Não é à toa que ele sempre foi muito coerente e incansável na defesa dos imigrantes, na defesa também pela paz. Moradores em situação de rua. Moradores em situação de rua, de uma igreja mais presente nas periferias, para quem está numa situação mais vulnerável. E no mundo onde está tão comum a construção de muros, ter tido um Papa com esse perfil de diálogo e construtor de pontes foi fundamental. Então acho que isso tudo descreve um pouco do que nós acompanhamos aqui, de pessoas que admiram muito e continuarão admirando um Papa que foi coerente ao longo dos seus 12 anos de pontificado, na simplicidade, desde a escolha
do nome, né, desde a escolha de Francisco até aqui o sepultamento, o local que ele escolheu para ser sepultado. Você sabe que hoje de manhã eu ouvi muita gente dizendo o seguinte: esse foi um Papa que abraçou o povo, então agora chegou a nossa vez de abraçá-lo. Então tudo que a gente viu aqui foi exatamente um abraço dos fiéis ao Papa Francisco como forma de gratidão. É isso, e diante da sua coerência de defesa da simplicidade, da humildade, do diálogo, né, da compaixão. Então acho que esse é o ponto de tudo que nós acompanhamos aqui ao longo desses dias, meu amigo. Obrigado, viu, pela parceria sempre. Antes de encerrar, rapidamente, olha só, amanhã a Basílica abre 7 da manhã, hora de Roma, exatamente para que os fiéis possam visitar o túmulo do Papa Francisco. Aí eu apurei com o Vaticano que no meio da tarde eles fecham a Basílica porque os 159 cardeais que vão participar do conclave vêm para cá participar de uma missa especial. É isso. Roberto Kovalenko, muito obrigado sempre aqui pela nossa parceria e nós continuamos direto de Roma aqui para o JH. A gente que agradece, obrigado Clava, obrigado Tralli, por trazerem para nós aqui no Brasil todos os detalhes desse evento verdadeiramente histórico e emocionante. Muito obrigado, até mais.